Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tinha deixado esse canal de lado um pouquinho, mas eu decidi retornar, tá? E eu estava ali fazendo exercício físico, por isso que minha pele tá um pouquinho oleosa aqui, relevem, meu cabelo também. Mas enquanto eu fazia exercício físico, né, e eu terminei hoje, daqui a pouco eu vou pro meu culto, né? Culto de domingo, hoje é domingo. E eu tava aqui parando pra refletir, né, que tem dias que a gente faz metas, né? A gente faz tanta coisa, a gente corre pra dar conta de tanta coisa. E aí a gente esquece às vezes de separar um tempo pra Deus, pra oração, pra ir à igreja e tudo mais. E eu confesso a vocês, né, que eu com tantas coisas pra fazer no dia a dia, com metas, eu acabei deixando um pouquinho a minha vida espiritual de lado. E eu entendo que a nossa vida, gente, ela precisa de um equilíbrio, sabe? Você precisa saber equilibrar todas as áreas da sua vida. Então, todos os dias, você precisa cuidar da sua área mental, física, espiritual. Então, a área espiritual nossa não pode ser de maneira nenhuma negligenciada. Eu vejo que muitas vezes a gente comete esse erro, né, de negligenciar a nossa vida espiritual, infelizmente, porque a gente acaba colocando outras coisas como prioridade. Mas o que é mais prioridade na nossa vida do que Deus, né? Eu vejo que eu erro muito nisso aqui, né? Eu preciso confessar pra vocês. Porque eu quero mostrar pra vocês que eu também sou um ser humano, sabe? Que eu também erro, que eu também falho. Que embora eu queira melhorar na minha vida espiritual, tem dias que eu simplesmente, às vezes, não tenho força pra orar, pra ler a Bíblia e tudo mais. E tem dias que eu faço as coisas mesmo sem tanta vontade, né? Por exemplo, eu tava orando ali, aí eu parei e fui fazer outra coisa. E às vezes acontece isso comigo, sabe? Eu tô orando, tô fazendo uma coisa, daqui a pouco eita, vou fazer tal coisa. E esqueço a oração. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção na nossa vida, porque devido às redes sociais, a gente vê sempre vídeos curtos, né? Na rede social, tipo Instagram e tudo mais. A gente tá acostumado a perder o foco, sabe? Então a gente tá fazendo uma meta, por exemplo, tá lendo a Bíblia, tá orando, daqui a pouco vem um pensamento, distrai a gente pensa, eita, eu tenho que resolver tal coisa. Aí para de orar, para de ler a Bíblia, para de assistir aquela pregação e corre pra fazer outra coisa. E isso é uma coisa muito complicada, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção pra não acabar tirando nosso momento com Deus, porque se a gente se deixar levar por isso, né, se deixar levar pelas distrações, a gente nunca vai ter uma conexão verdadeira com Deus. Então, assim, eu tava bem empolgada, sabe, pra fazer vídeos aqui, pra falar sobre Deus, aí bate do nada aquela frieza espiritual. E talvez você se encontre dessa forma, né? Talvez você esteja nessa situação que eu me encontro, né, muitas vezes, de uma frieza espiritual. E isso é normal quando você tenta quebrar ciclos, sabe? Quando você tenta ser diferente. Existe uma versão sua antiga que precisa ser quebrada, você precisa se refazer. E aí, quando você luta contra essa sua versão, né? Quando você luta contra a situação, né, com que você está, você querendo melhorar, meio que como existem meio que forças, né, que tentam te impedir de você romper, de você ser uma nova pessoa. Aqui na minha casa, tava acontecendo o seguinte, né? Quebrando as coisas, e aí a gente consertava. E aí, quando a gente pensava, tá tudo certo agora, fazia outra coisa, gente. Ó, quebrou a moto do meu marido, né? A bateria dele, do motor lá, tava ruim, aí ele trocou. Aí faltou gás, aí a gente repôs o gás. Aí depois a máquina de lavar não tava centrifugando. E aí ele disse, será que é inveja? Será que é alguém botando o olho? E aí ele comentou com a mãe dele, né? A mãe dele, eu acho que é, né? Porque tá muito estranho isso, ela disse, né? Tá muito estranho, tudo quebrando. E enfim, e realmente, né, gente? Quando a gente para pra pensar que coisa, né? Tudo quebrando e tudo mais. E aí eu falei pra ele, ó, a gente precisa orar, tá? A gente precisa orar junto, porque assim, gente, a gente pode orar individualmente? Pode. Tem força a oração individualmente? Tem. Mas eu acredito que quando o casal se une em propósito, em oração, Deus responde mais rápido, porque a Bíblia diz que dois ou mais que estiverem ligados na terra, né, será ligado no céu ali. Quando a gente se reúne com um propósito só, a força, o poder vem mais intenso. Então, a gente orando sozinho, a oração tem força, tem poder. Mas quando a gente tá orando em conjunto, né, quando a gente ora na igreja, numa célula, né, com o nosso marido, esposa, a força espiritual é bem maior. Então, é uma coisa que eu observei, né? Que a gente estava falhando também como casal, a gente precisa orar mais. A gente tem um filho, né? Eu tenho um bebezinho de 8 meses. Então, a gente precisa pedir proteção espiritual para o nosso filho também, porque a gente sabe que a criança, né, gente, ela é mais suscetível, né, nessa questão espiritual. A criança, ela sofre mais ataques espirituais. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, quando a gente vê essas coisas acontecendo, né, as coisas dando errado, as coisas quebrando,
não é normal, né? E a gente precisa lutar contra isso, né? A gente precisa lutar contra essas coisas que a gente observa acontecendo. Então, se você observa, né, que a sua casa tá assim, um quebra-quebra, né, parece que nada dá certo, nada vai pra frente, né, vocês têm que estar o tempo todo apagando fogo, sabe? É um gás que acaba do nada, uma moto que quebra, não sei o que. Teve um tempo que meu marido tava se acidentando direto de moto, sabe? Ele levou um acidente, pouco tempo depois levou outro acidente, e eu tava achando muito estranho, sabe? Acidente de moto. E aí, depois disso, gente, eu confesso, eu fiquei com medo de andar de moto. Ele insiste até hoje, né, pra eu andar de moto com ele. E eu fiquei com receio de andar de moto porque, assim, eu sei que nem todo acidente de moto é uma questão espiritual, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que é pra vocês observar quando acontece uma sequência de coisas, sabe? Porque isso sim pode ter um significado espiritual. Não é normal, tudo na sua vida tá quebrando, acidentes está acontecendo um por cima do outro, vocês estarem tendo brigas como casais, tipo, vocês não se acertam, parece que quanto mais vocês tentam conversar, tentam se acertar, mais vocês se desencontram como casal. Essas coisas não são normais, tá? Então, se tá acontecendo isso com você, de você tá tentando se acertar com a pessoa, ali conversar e tudo, parece que não rende, sabe? Parece que vocês não se batem. Parece que como se vocês estivessem falando línguas diferentes, né? Você tenta consertar a outra pessoa, você vê que a outra pessoa também quer consertar, a outra pessoa também quer conversar, mas parece que não se dá, sabe? Parece que as coisas não fluem. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa ter cuidado quando a gente observa essa sequência de coisas acontecendo. E aí hoje, a vizinha daqui, né, da rua de casa, me mandou uma mensagem pedindo pra ir pra igreja, né? Pedindo não, assim, me oferecendo, né, caso eu quisesse ir pra igreja. E aí eu disse a ela, olha, passar aqui, que eles têm carro, e a igreja é bem pertinho, é só descer aqui a rua, né? Mas eu preferi acompanhada, porque no caminho da igreja tem muitos matos de um lado e de outro, às vezes eu acho esquisito, até mesmo de dia, sabe? Que o culto começa cedo, começa de 5, termina de 7, porque a igreja fica num canto meio esquisito, assim, de mato de lado e de outro. Então até pra ir andando sozinha com meu filho eu não gosto, sabe? Mas assim, é muito importante, sabe, gente, estar em comunhão, falar pros seus líderes também, se caso a guerra espiritual esteja muito forte, né, você esteja travando uma luta espiritual, não tente enfrentar tudo só, tá? Muitas vezes a gente comete esse erro de querer tá com problema no casamento, tá com problema na família, problema espiritual. Às vezes a gente quer levar sozinho, sabe, um problema, e sendo que não tem problema nenhum a gente compartilhar com o próximo, né? A igreja, né, é uma comunidade, então o problema do nosso irmão muitas vezes se torna o nosso também, assim, pra gente levar em oração, né, que eu quero dizer. Então, compartilhe, mas lógico, compartilhe com pessoa de confiança, tá, gente? Cuidado aí com quem vocês compartilham a intimidade de vocês, a vida de vocês, porque vocês precisam ser pessoas prudentes, né? Temos que ser pessoas boas, mas prudentes. Porque nem todo mundo que tem acesso à nossa vida vai fazer alguma coisa, vai realmente orar por nós. Então, a gente precisa ter prudência, né? Então, fale para o seu líder religioso, um pastor, né? Diga, pastor, olha, eu estou me sentindo fraca na fé, estou lidando com esse problema conjugal, com esse problema na minha família, eu sinto que as coisas estão meio que travadas. Então é importante a gente ter esse esclarecimento, sabe? E claro, né, gente, não negligenciar a nossa vida de oração. Se você tá com problema, você não pode deixar de orar, né? Mesmo que você não estivesse com problema, mesmo que sua vida estivesse aqui, ó. Não, minha vida tá equilibrada, tá estável e tudo, mas você tem que continuar orando. Você precisa continuar buscando, entendeu? Porque é a nossa conexão com Deus que faz as coisas acontecerem, porque sem Deus nós nada somos, né, gente? Se nós estamos aqui, se nós estamos vivendo, se nós somos pessoas abençoadas e acontecem tantas coisas na nossa vida, é porque Deus está conosco, né? E muitas das vezes a culpa é uma coisa que nos tira também da presença de Deus, né? Muitas das vezes a gente para pra pensar, eu não mereço, sabe, essa presença e tudo mais, mas Deus veio para nos tirar de toda a culpa, né? Tirar de toda dor, de sofrimento, né? Jesus disse na Bíblia que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, né? Então, a gente precisa, né, em todo o tempo, estar buscando a Ele, né? Pedindo para que Ele leve nossas culpas, que Ele remova mágoas, dores, né? Falta de perdão também, que é uma coisa que acontece muitas das vezes, né? A gente tem dificuldade de perdoar, né, quem nos machucou. E a gente às vezes olha muito pro passado, né, também. Então, são tantas questões, né, gente, quando a gente para pra pensar sobre a nossa vida. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Continue, gente, aqui no canal, porque eu vou voltar a postar vídeos todos os dias, tá? Não vou deixar esse canal parado. Eu estou focada agora nesse canal. Eu vou voltar a postar todos os dias.
no mesmo horário sempre. Um beijo!